Olá, me chamo Daniela Minello, sou artista da cena, sou bailarina, sou atriz e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um processo de criação que resultou neste trabalho, que eu tenho a honra e tenho o orgulho de apresentar para vocês. Este processo de criação em dança, ele surge a partir de uma paixão pelo viver, de uma paixão pelo dançar, de uma paixão pelo atuar, por uma paixão de compreender o corpo como uma potência. E a partir dos estudos, a partir das minhas práticas como bailarina, como atriz, como atleta, comecei a perceber o corpo como algo que construísse pelo espaço a sua própria escrita. E aí tenho a oportunidade de desenvolver uma tese de doutorado e elencar uma licença poética em que trago a dancografia em processo de criação como uma docência artista em dança. A partir de uma história de vida com muita poesia, com muito encantamento pela arte de dançar. Começo contando sobre como a vontade por dançar encantou o meu jeito de ser, o meu jeito de fazer dança, o meu jeito de enxergar a vida. E aqui eu desembrulho para vocês o que eu considero como sendo algo muito precioso, a minha tese. Trago elementos simbólicos, mas este é um dos que mais me toca. Desembrulho num tecido simples, com muitos significados, a minha tese. Mas o que mais me importa é este movimento que este avental repercute na minha vida. Um avental em que eu era convocada na casa dos meus pais a fazer os afazeres domésticos. Aproveitava, fazia todos bem rapidinho. E assim que eu acabava de arrumar e de limpar a casa, eu pegava 2 aventais, colocava no chão, fazia um pacotinho, embrulhava muito bem os pés que seriam de uma futura bailarina, de uma bailarina que deslizava pela casa fazendo arte. Sim, fazendo arte. A arte de se expressar pelo espaço no seu tempo. E assim eu construía o mundo da minha dança, da minha forma de me expressar. Com 2 aventais colocados nos pés, em que eu conseguia imaginar a sapatilha ao qual eu via na televisão e nas revistas, eu deslizava pelo espaço da casa. Eu lustrava o chão, mas eu dançava. E ali eu ia criando possibilidades da minha dança, do jeito que eu, Daniela, criança, entendia o que era o dançar. A partir de elementos que trazem muito significado na minha história de vida, pelo qual eu tive interesse na minha infância de começar a dançar, eis que eu começo a construir a minha tese de doutorado. Foi um percurso que eu considero conquistado a cada etapa. Comecei a dançar sem que eu tivesse
alguém na minha família que fosse da área da dança. Mesmo assim, eu acreditei em mim. E aos pouquinhos eu fui construindo essa trajetória que hoje eu tenho muito orgulho. Eu danço, eu trabalho com dança, eu atuo, eu trabalho com teatro e eu sou artista, com muito orgulho, artista e professora. E tento, através das minhas palavras e através do meu encantamento pela arte de expressar-se, tento fazer com que as pessoas à minha volta que chegarem até mim se apaixonem e se entreguem pela dança e pelo teatro. E que criem seus próprios caminhos, que é um dos fatores mais importantes que me movem à docência, é justamente a gente permitir que cada um se perceba como um ser em potência, um ser em construção a cada dia. A tese de doutorado, intitulada Dansografia em Processo de Criação, uma docência artista em dança, ela parte de um método chamado bricolagem, em que eu ia construindo e escutando o meu próprio corpo. O que o meu corpo gritava, o que ele queria para expressar. Numa sala em que eu escutava apenas o barulho das cortinas batendo nas janelas com o vento, eu fui construindo sentidos. Eu fui acionando sentidos que de repente poderiam ter ficado há muito tempo esquecidos, ou que eu nem percebesse, e eu aprendi a me escutar. Eu aprendi a perceber o que meu corpo queria falar com a minha dança. E entre rabiscos, entre escritas, entre desenhos, fui dançando a minha tese. Fui dançando pelo espaço, um espaço vazio, em que eu e o barulho do vento, o barulho dos passarinhos e a minha quietude e a minha inquietude tornaram possíveis o deslocar-se pelo espaço. No momento que passei a me perceber, no momento que passei a me aceitar como eu era, com as minhas dificuldades, consegui construir pelo espaço o que eu chamo hoje de dansografia, uma licença poética, em que eu trago justamente um corpo que escreve e expressa pelo espaço, a arte da dança, e uma escrita que permeia estes movimentos que o corpo quer contar. A dansografia hoje me possibilita a escutar o meu corpo todos os dias, todos os instantes, e a criar potências, a perceber cada vez mais que um corpo, independente de qual formato ele for, ele é capaz de se escutar, ele é capaz de se tocar, ele é capaz de sentir cheiros, ele é capaz de dançar palavras, ele é capaz de sentir gostos. É um corpo presente, é um corpo que está atento a tudo o que acontece à sua volta. E este estar atento a tudo o que acontece à minha volta potencializa os meus processos de criação em dança. Tenho alguns fragmentos e tenho o esboço do que fui construindo durante esses 4 anos de processo de criação durante o doutorado. O doutorado para mim foi uma descoberta de mim mesma, de tudo aquilo que a gente pensa que é capaz e a gente desconstrói em palavras e constrói em movimentos. A gente desconstrói em movimentos e constrói em palavras. E neste diálogo entre perguntas e respostas, eu obtive mais perguntas do que respostas. E estas perguntas hoje, 2 anos após ter acabado o doutorado, me acompanham em movimentos e em potências de criação, de eu aprender a me perceber,
de eu sentir o que meu corpo quer escrever. E hoje me coloco no espaço entre papéis, entre lápis. Esta arara aqui tem um significado muito importante para mim. Ela me acompanhou no processo de criação, porque ela significa para mim um movimento de passagem, em que eu posso utilizá-la como uma barra, por eu ter dançado balé clássico por longos anos da minha vida e ter me apaixonado mais ainda pela dança. Foi a primeira dança acadêmica ao qual eu tive contato. A primeira dança pessoal foi uma dança criativa, em que eu tive que inventar a minha própria dança, em que eu tive que inventar o meu próprio espaço e os próprios recursos ao qual eu tinha à minha volta. E ali eu fui criando potência. Eu fui acreditando que o deslizar sobre 2 aventais eram simbólicos, mas eram muito significativos. E esta barra, para mim, simboliza uma passagem em que eu percebo pela janela ou pelos caminhos ao qual eu vou abrindo e eu vou trilhando, que tudo à minha volta pode ser transformado. Pode ser transformado para um outro olhar que de repente eu ainda não tenha percebido. E esta tese, então, cria potência para que outros movimentos, para que outras escutas, para que outras escritas e para que outras palavras surjam. E em meio a tudo isso que está acontecendo relacionado a este isolamento social, eis que meu corpo grita mais do que antes. Grita em silêncio. E escutar os nossos ruídos, escutar os nossos silêncios é um exercício que requer doação, que requer tempo. E estamos sendo permitidos a isso neste momento. Entre medos, entre anseios, entre vontades, o nosso corpo fala mais alto. E aí a gente começa a se perceber como um corpo que é capaz de driblar tudo isto, mas convertendo em algo mais significativo. E aí as perguntas surgem, os movimentos aparecem e a gente começa a descobrir potência onde a gente não imaginava, como por exemplo a dor. A dor por estarmos muito tempo travados, por estarmos muito tempo num espaço pequeno, como nossos lares, por estarmos muito tempo parados e sentados em cadeiras ou poltronas para darmos conta do ensino remoto. E eis que começamos a perceber potência nos micromovimentos do nosso corpo, em articulações e músculos que nós não imaginávamos que seríamos capazes de sentir potência. E a gente passa a compreender que tudo que está à nossa volta, pessoas, animais, sons que vêm de fora pela janela, objetos, o nosso cenário, o nosso quarto, o nosso chão, o nosso varal, as luzes, o que a gente escuta, o que a gente não escuta, tudo vira pergunta e o corpo responde. O corpo responde com tensões e com distensões muitas vezes que nos fazem a questionarmos o que é a dança. Que dança tem em mim? Que dança eu promovo? Que dança eu consigo escutar em mim? Que dança eu consigo promover pelo espaço em movimento? Que dança eu consigo reter dentro de mim? E que dança eu consigo trazer para fora? E a partir disso, a dansografia começa a criar significados na minha vida. Na verdade, eu fui fazendo dansografias no decorrer de toda a minha vida. E quando a gente é convidado a realizar uma tese em que você tem que trazer algo que seja diferente de todas as demais pesquisas e estudos que possam ter sido
estudados até o momento, eis que a gente percebe que a tese a gente faz a partir da nossa história de vida. As perguntas e os medos que nós temos em nossas vidas, as dificuldades, as barreiras, e a gente potencializa isso na escrita. Então, quando a gente vem com este objeto matérico finalizado, a gente percebe que este é um presente que a gente fez para nós mesmos, para a gente se compreender como seres humanos, para sermos cada vez melhores como pessoas e para sermos cada vez melhores como profissionais, para instigarmos o outro e a nós mesmos a nos perguntarmos: do que eu sou capaz? Do que o meu corpo é capaz? O que eu posso fazer a partir, através e com o meu corpo? Então, esta tese, intitulada Dansografia em Processo de Criação, uma docência artista em dança, ela figura como uma licença poética para pensar uma escrita com a dança. Noção concebida neste estudo como o que se inscreve no corpo que dança, e um corpo que dança e é performado pela escrita. Convido vocês para assistirem uma etapa do processo de criação e desejo que, a partir de todos os sentidos que estejam sendo aflorados, a partir da observação ou da escuta destes ruídos que o meu corpo traz nesta pesquisa, que as danças de vocês sejam potencializadas. Um abraço muito carinhoso de quem ama pesquisar o corpo, de quem é apaixonado por dançar, de quem é apaixonado pelas artes da cena. Beijos!